Glória ao nosso Deus! Que bênção! Mais um dia juntos, a nossa oração da noite, nosso final de dia, nosso encontro de todo fim de noite aqui, agradecendo ao Senhor pelo dia, por tudo que Ele fez. Vamos continuar hoje, sexto dia de 21 dias da nossa campanha de oração, e hoje nós estamos trabalhando o tema Como Receber Direção Divina. Provérbios 3 traz um manual inteiro de tudo que você precisa ter direção na vida, para os seus próximos passos, para o seu futuro, nós temos aqui na palavra de Deus. Então não saia daí. Aliás, vamos entrando, vamos chegando, daqui a pouco a gente entra na palavra, tá bom? Como receber direção divina. Eu sei que muita gente nos procura, nos pede, pastor, preciso tomar decisão, eu não sei qual decisão tomar. Palavra de Deus é a bússola, é a luz para o caminho. Vamos nós, gente, como foi seu dia? Tudo na bênção, tudo na paz? Foi difícil, mas glória a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou, né? Estamos aqui agradecendo a Deus por esse dia que o Senhor nos concedeu. E quero te pedir que você venha chegando já deixando o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, marca o sino de todas, que você agora compartilhe, tá? Manda para os seus grupos aí, convida mais gente para cá, convida seus amigos para cá, para nós termos um tempo juntos aqui. Eu quero lembrar que o livro de oração está fixado aqui, em cima dos comentários, tá? No chat, essa barra azul, você está vendo aí, boa noite, deixe seu pedido no livro de oração. Clica nesse link e você deixa o seu pedido para nós concordarmos. Bênção, tá? Nós estamos aqui concordando com o seu pedido no livro de oração. Bora para o nosso tema de hoje? Como encontrar, como receber direção divina? Como não errar o alvo? Como não decidir errado? Aliás, como decidir certo? Como tomar decisões que alinhem a sua vida ao caminho que Deus tem para você. Temos alguns pontos que nós vamos refletir. Eu quero ler alguns versículos de Provérbios 3. Cola Provérbios 3, sela no teu coração, porque tem palavras de destino, de ajuste para o seu destino, para a sua vida, para o seu caminho, para as decisões. As pessoas que eu tenho conversado nesses últimas semanas, dias, nós temos falado muito sobre trace um plano para 1, 5 e 10 anos. Escreva um plano. Pastor, como eu vou começar a escrever o meu plano? Coloca as áreas da sua vida, lista objetivos, alvos, sonhos que você quer alcançar nessa área, tá? E faça planos de curto, médio e longo prazo. 1 ano, 5 anos e 10 anos. E vai orando a Deus e pedindo direção, tá bom? Você precisa ser intencional com os próximos passos que você vai dar. E principalmente tomar essas decisões, dar esses passos com Deus à sua frente. Os nossos planos, consagre ao Senhor os seus planos e você será bem sucedido. E aí ele diz o seguinte, vamos para Provérbios 3? Meu filho, não se esqueça das minhas instruções. Guarde os meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá por muitos anos e sua vida será cheia de paz. Então, os princípios de Deus, quando nós olhamos aqui para guarde os meus mandamentos, nós temos toda a Bíblia como fonte de princípios de lei para a nossa vida, ok? E não é que nós vamos pautar a nossa vida na lei. Não é que nós vamos pautar porque, eu vivo na graça, ok? Só que você precisa ter um parâmetro de princípios, ok? Você é livre, você é perdoado, você recebe a salvação em Cristo Jesus,
Só que você precisa ter um parâmetro, e a Bíblia é um manual de regra e conduta prática. Tem tudo que você não deve fazer e como você deve proceder. E ele diz isso. No 3 ele diz, não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-as ao redor do pescoço, escreva-as no fundo do coração. Bondade e lealdade. A bondade, ela fala de generosidade. Você sabia que toda pessoa que é muito próspera, estou falando de rica não, próspera. O próspero, ele tem recursos também. Riqueza é uma parte da prosperidade. Mas os prósperos, eles são extremamente generosos, bondosos. Gente próspera é gente generosa e é gente simples. Tá? Estou falando de próspera, da prosperidade de Deus. É gente generosa. E é gente leal. A pessoa que prosperou em Deus, ela foi leal a Deus e aos seus relacionamentos. Porque você quer ver maldição na sua vida, seja desleal. O que planta a semente da deslealdade nos seus relacionamentos, ele já foi desleal com Deus. Não tem por onde correr. Quando se trata de fidelidade, quem é fiel a Deus é fiel a todos os demais relacionamentos. É fiel à esposa, é fiel nas alianças, nos relacionamentos, nos negócios, em tudo que ele fizer, ele é fiel. Porque primeiro ele amou a Deus, ele ama a Deus acima de todas as coisas, e ele ama o seu próximo como a si mesmo. Então, não permita, o verso 3 está dizendo, que a bondade e a lealdade o abandonem. Prendas ao redor do pescoço, escreva no fundo do coração. Quem anda na direção certa na vida é alguém bondoso e leal. Esse está num caminho seguro. Ele pode perder em alguns momentos, mas para a sua vida e para o seu futuro, ele ganha. Porque está muito comum nos relacionamentos fora do princípio de Deus a deslealdade, a infidelidade. Está cada vez mais comum. Não estou dizendo que é normal, está comum. Mas aquele que anda no princípio de Deus e quer receber direção divina, ele é leal a Deus e aos seus relacionamentos. Ele é bondoso, é generoso, generoso com aquilo e com aquele que Deus ama. A causa que Deus ama, ele é generoso. Aquilo que Deus ama, ele é generoso também. Ok? E quando a gente continua no 4, ele diz, então, você conseguirá favor e boa reputação. Nós lemos os 3 primeiros versos. O que a gente encontra nos 3 primeiros versos? Primeiro, guarda os meus mandamentos. Segundo, bondade e lealdade. Nunca abandone isso. Mandamentos de Deus, bondade e lealdade, que nós falamos, generosidade e lealdade. E aí ele diz, então você conseguirá o favor e boa reputação diante de Deus e diante das pessoas. Dá para fechar o quebra-cabeça aqui? Quem vive o princípio de Deus, vive a bênção de Deus. Ok? Quem é leal a Deus é leal às pessoas e vive a prosperidade de Deus. Quem é generoso, planta. Planta sem medida. É um semeador. E colhe de forma abundante, porque a palavra diz, aquele que semeia pouco, colherá pouco. Aquele que semeia com abundância, colherá. Certo? Está dando para você entender que são passos que vai te garantir receber a direção divina na sua vida? Verso 5, ele diz, confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento, busque a vontade dele em tudo o que fizer,
e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Busque a vontade dele. Mas tem um pré-requisito para a gente que nós erramos muito. Digo nós, eu já errei muito nisso também. Quando se fala de buscar a vontade de Deus, nós somos muito tendenciosos a buscar a vontade de Deus quando a gente já está com tudo pronto. Não perguntamos a Deus antes de planejar, antes de projetar. Quando a gente projetou do nosso coração e vai lá, Deus abençoa, nós precisamos de direção de Deus antes, ok? Eu posso orar e dizer, antes que eu for, como a gente estava falando de projetar 1, 5, 10 anos, vamos orar a Deus e dizer, Deus, ilumina o meu entendimento para que eu comece a planejar aquilo que está no teu coração, não na minha vontade, mas que seja a tua vontade para a minha vida. E ele diz, busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Pronto. É o fechamento do que nós falamos antes, agora. Se nós orarmos antes de planejarmos, projetarmos, decidirmos, vai acontecer isso aqui. E ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione, verso 7, com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. 10. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Deixa eu te falar uma coisa. Porque as pessoas se prendem muito a... Eu não vou dar 10%. Eu não vou dizimar. Eu não vou dar dinheiro para a igreja, para pastor. A palavra de Deus aqui não está falando. Ele diz assim, ó, honre com suas riquezas. A palavra vai dizer aqui em Provérbios, aqueles que me amam e que me buscam me acharão, encontrarão riquezas e honra. Eu lhes darei riquezas e honra. E Deus está dizendo aqui, honre a mim com as suas riquezas. A gente precisa entender uma coisa, que a prosperidade de Deus, ou aliás, tudo que nós recebemos de Deus, é para o nosso uso, ok? Mas é para o serviço do reino de Deus. Como assim? Nós somos embaixadores do reino de Deus, somos? Somos. Somos reino de sacerdotes, somos. Nós implantamos o reino de Deus na terra, certo? Com tudo que temos e que somos, com o nosso tempo, com tudo. E nossas riquezas não vão implantar o reino de Deus? Ok? Então, assim, tudo que Deus nos dá, nós devemos compartilhar. Ele vai dizer, honre o Senhor com suas riquezas. Deus instituiu ofertas, sacrifício, tudo, porque ele sabia que o coração do homem se inclinaria para as riquezas. E as riquezas tomariam o coração do homem e o lugar de Deus no coração do homem. Então, quando ele começa Provérbios 3 dizendo aqui, bondade e lealdade, é em tudo na nossa vida. Quando chega na questão das nossas riquezas, o ser humano ele é tendencioso a fazer o quê? É meu. Não reparto, não dou, não divido. Parece aquela criancinha, né? Quando está crescendo. Divide com um colega. Não, não dou. É meu. Ok? Então, assim, honre ao Senhor com suas riquezas e com o melhor de tudo que produzir, com a melhor parte de tudo que produzir. Então os seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho, provisão de cereais e de alegria, de vinho. Mantimento e alegria, provisão e alegria,
fartura, abundância. Gente, uma pessoa farta, uma pessoa abundante, uma pessoa que tem muito e tem com alegria, uma das grandes alegrias dela é compartilhar, é repartir, é abençoar, é estar transbordando no reino de Deus. Meu Deus, eu acho incrível uma família que nós conhecemos, que prosperaram tanto. Hoje eles chegam e dizem assim, constrói igrejas completas. Chega para os pastores deles e diz assim, está aqui, pastor, a chave pronta para inaugurar. Isso é incrível. Isso é incrível. Eu não sei se você tem algo acerca disso no seu coração, mas imagina só você ser uma pessoa que tem tanto, que você constrói igrejas, que você constrói escolas, que você constrói hospitais. Meu Deus do céu, que você pode abençoar com fartura, que você pode viver uma vida de generosidade. Isso não tem preço. E Deus fala dessa prosperidade aqui. Os seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. 11. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem ele ama. Assim como o pai corrige o filho, a quem ele quer bem. Quem quer direção na vida tem que aceitar a disciplina de Deus. Quem quer ser próspero, abençoado, quem quer viver em paz, quem quer ter uma vida digna, tem que aceitar a disciplina, a correção, tem que ter humildade. Se você crescer e você não tiver humildade para ser corrigido, você é um... Meu Deus, não sei nem que palavra utilizar. O que poderá lhe parar na vida? A tragédia? Os maus acontecimentos? Só numa... Você nunca vai ouvir ninguém, nunca vai se submeter a ninguém, nunca vai aceitar a correção. Então, nós somos testados em tudo nas cadeias de autoridade que Deus instituiu na terra. Isso fala muito do respeito que nós temos a Deus, a honra que nós damos a Deus. Se você não se submete a autoridades constituídas por Deus, você não se submete a Deus. E uma pessoa insubmissa, gente, aguarde o tempo da queda, porque Deus dá graça ao humilde, mas ele resiste ao soberbo. Ele abate o soberbo. É questão de tempo. E aí, no 13, vou parar por aqui que eu quero ainda pensar 7 pontos rápidos com você. Feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire entendimento, pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais que o ouro. A sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Com a mão direita, ela oferece vida longa, e com a esquerda, riqueza e honra. Isso aqui é Bíblia, tá? A sabedoria, ele diz, a sabedoria, ele te concede na mão direita vida longa. Levante a mão aí. Com a mão direita, ela oferece vida longa. Recebe. Você quer uma vida longa? Receba aí. Fecha aí. Tá bom? Recebeu essa palavra? Aí é com a mão esquerda, ele diz, e com a esquerda, riqueza e honra. Pá. Se você seguir os passos, se nós seguirmos os passos de Provérbios 3, nós vamos alcançar a sabedoria e nós vamos receber vida longa, riquezas e honra. Essa é a verdadeira prosperidade de Deus. Ter uma vida longa quer dizer o quê? Que você foi um bom filho. A promessa de vida longa na Bíblia está atrelada a honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. É onde nós vemos vida longa. Ok?
Riqueza e honra. Honra, ser honrado, reconhecido como homem e mulher de Deus de honra. E riquezas são partes da prosperidade, que não se consegue uma só, não fala de prosperidade. É um conjunto e que Deus quer nos entregar. E aí nós recebemos a direção divina para a nossa vida. Provérbios 3 tem tudo o que nós precisamos para a nossa direção divina. Eu quero aqui rapidamente para nós orarmos aqui esses pontos que nós vimos, só recapitulando para nós irmos orar. Busque a sabedoria de Deus, Provérbios 3, 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. 2. Confie em Deus e não em sua própria compreensão. Verso 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Ponto 3. Honre a Deus com seus recursos financeiros. Verso 9 diz: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Ponto 4. Aceite a disciplina do Senhor como uma forma de amor. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. 5. Busque a sabedoria divina acima de tudo. E Provérbios 16, 16 diz: é melhor obter sabedoria do que ouro, é melhor escolher o entendimento do que a prata. 6. Penúltimo, confie em Deus para orientar seus caminhos. Ele guiará os seus passos pelos melhores caminhos e promoverá o seu sucesso. E o 7, para nós irmos orar: tema ao Senhor e fuja do mal. Nos versos 31 e 32 desse mesmo capítulo, ele vai dizer: não tenha inveja dos violentos, nem adote nenhuma das suas condutas, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é o seu grande amigo. Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor os nossos corações nesse 6º dia de campanha de oração. Direção divina para os próximos passos. Direção para o nosso plano, para os nossos próximos anos, 1, 5 e 10 anos. Direção divina para a condução da nossa casa, da nossa vida, dos nossos relacionamentos, do ministério, em tudo. Nós vamos colocar diante do Senhor. Coloca no livro de oração o seu motivo de oração aí. No chat também, me ajuda concordando com essa pessoa no chat. E vamos orar. Pai, nós precisamos da tua direção. Assim como o Senhor um dia disse a Moisés: Moisés, conduz esse povo. Deus estava irado com aquele povo. E Moisés disse: Senhor, não me faça sair daqui se o Senhor não for adiante de nós. Nós oramos a mesma palavra, Senhor. Não nos faça dar um passo. Não nos deixes dar um passo se o Senhor não nos der a direção e se o Senhor não estiver à nossa frente. Nós certamente erraremos o caminho se não tivermos o Senhor. E quantas pessoas estão aqui? Quantas pessoas têm se sentido perdidas por não ter direção? Quantas pessoas erraram o caminho e não conseguem achar o caminho de volta? Não conseguem fazer o caminho do filho pródigo? E nós precisamos, pela palavra, ajudar essas pessoas. Pai, nos dá senso de direção. Nos dá a palavra de direção. Nos dá, Senhor, o caminho que nós devemos seguir, Senhor. Nos dá. Nos ajuda quando o Senhor diz a Abraão: Abraão, sai. Quando o Senhor diz para Isaac: Isaac, fique. Não vá para o Egito. Meu Deus do céu, o Senhor dando direção clara.
É isso que nós queremos. Direção da tua parte, Senhor, para a nossa vida, para tudo que precisamos decidir. Nós temos vivido dias, Senhor, onde nós não podemos mais errar. Nós não podemos mais errar. Escreve aí no chat, meu irmão. Senhor, me dá a tua direção. Eu preciso da tua direção. Escreve no chat, por favor. Sinaliza para Deus isso. Pai, nos dá a direção, Jesus. Nós precisamos de ti, Senhor. Não podemos viver sem ti. Não podemos viver sem teu amor, sem tua direção, sem tua graça, sem teu favor, Senhor. Nós vimos em Provérbios, Senhor, Provérbios 3, todos os passos de como preparar o terreno para receber a direção divina. Quantas pessoas estão aqui, Senhor, e se sentem, Deus, que erraram todo o seu caminho e não sabem para onde seguir, estão em um labirinto, estão presas, estão, Senhor, sem rumo na vida. Mas o Senhor vem nessa noite para alinhar o nosso caminho, ajustar a nossa rota, recalcular a nossa rota. Deus está recalculando a rota de pessoas hoje e dizendo: permanece na minha presença. É tempo de ficar. Permanece na minha presença. Para outros, Deus está falando: é tempo de sair. É tempo de se mover. Deus está falando especificamente nos corações. Especificamente. Em oração e na busca da palavra, Deus vai falar contigo, meu irmão, de forma clara. De forma clara. Senhor, nós sabemos que para aqueles que estão aprisionados em um contexto, em um lugar, em uma situação, Deus, o cordão umbilical nem cortou, não conseguem sair nem da sua estrutura familiar. E o Senhor tem uma palavra de sai para essas pessoas, de destino, de busca de um novo momento na sua vida. E para aqueles que tentam fugir de um processo, para aqueles que estão querendo fugir de um casamento que tem conserto na presença de Deus, de uma situação que Deus pode resolver, e muitos estão querendo fugir. Então, para cada situação e para cada pessoa que vive algo com Deus, Deus está falando especificamente. Deus está mexendo, Deus está curando, Deus está restaurando, Deus está, meu Deus do céu. Nós oramos, Senhor, com os pedidos de hoje do chat. Nós oramos, meu Deus, com cada pedido de cura. Nós oramos com cada pedido no livro de oração. Nós concordamos, Senhor, com a cura das crianças. Visita, Senhor, as pessoas em tratamento. E, Deus, aqueles que ainda estão, Senhor, Deus, convalescendo, estão em um leito, estão numa UTI, estão, Senhor, em casa. Deus, toca agora aqueles que estão com o seu coração angustiados, com medo, com pânico, Senhor, presos ao passado numa angústia, presos ao futuro em uma ansiedade. Vem com o teu poder e liberta nessa noite, traz a tua libertação, traz a tua cura, traz a tua, Senhor, meu Deus, transformação. Nós entregamos no teu altar as nossas vidas, os nossos pedidos, o que temos colocado diante do Senhor, clamado, crendo que os céus respondem com chuva. Senhor, tira todo impedimento, toda opressão, tudo que tem travado o crescimento, tudo que tem impedido fluir. Senhor, tira, Senhor, arranca, Senhor. Abre o caminho, abre a porta onde não tem parede, abre o mar para o teu povo passar, faz andar por sobre as águas. Tu és o Deus do sobrenatural e nós te amamos, nós confiamos em ti. Nós colocamos diante de ti os nossos corações, nossos pedidos. Nessa noite, meu Deus, consagramos tudo a ti. Nos dá uma noite de sono reparador, nos dá, Senhor,
uma noite de visitação tua, de revelação, de sonhos, exatamente, já que estamos falando de direção, sonhos, visão. Visita os teus filhos nessa noite. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. E quem crê, recebe, coloca aí nos comentários amém, e glória a Deus, e aleluia. Finalizando nossa oração da noite, lembrando o seu like, abençoe vidas. Agora, faça isso, compartilhe com seus grupos, se o Senhor permitir. 22h30, estarei aqui orando com você no final da noite. Tá bom? Beijo no seu coração, amo sua vida, receba a bênção. Que o amor de Deus nos una, que o gozo de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva e que a coragem de Deus nos sustente daqui para frente. Que a benção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e para sempre. E quem crê e recebe diz amém, e glória a Deus, e aleluia. Amo vocês, durmam em paz, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.